Eu quero dar um recado que eu acho que é oportuno, reforçar o compromisso e a preocupação do Hospital Sírio-Libanês com o bem-estar de todos, esclarecendo que esta coletiva de imprensa respeita todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e dos governos estadual e municipal, com relação à política de distanciamento. E todos nós, médicos participantes, estamos posicionados a 1,50 m de distância. Pedimos aos jornalistas aqui presentes que permaneçam de máscara e ocupem as cadeiras demarcadas com a proteção branca. Para fazerem as perguntas, os jornalistas devem se dirigir ao microfone central, higienizarem as mãos com álcool gel e não tocarem no equipamento. Muito obrigado. Bom, nós vamos... Tudo bem, doutor Calil? Eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu de ontem para hoje, e depois o professor Roberto Calil, o professor Túlio e Arthur Katz vão explicar os detalhes do que eu vou relatar. Então, o prefeito Bruno Covas, ele internou, como de praxe, para fazer a sua revisão rotineira da sua doença. Então, ele faz isso sequencialmente e a cada tempo. E na investigação, que sempre é uma investigação através de exames de laboratório, exames endoscópicos e exames de imagem, nós tivemos um resultado de involução dos nódulos dos gânglios abdominais e o surgimento de um nódulo no fígado. Isto fez com que a equipe liderada pelos oncologistas, professor Arthur e Túlio, fizessem uma nova proposta de terapêutica para o prefeito Bruno Covas. Terapêutica esta que já teve início na tarde de ontem. O prefeito está muito bem, eu estive com ele há poucos minutos antes, ele trabalha normalmente, despacha normalmente, se alimenta normalmente e deve ficar internado até o final da sexta-feira ou início do sábado pela manhã. Na sequência, ele retornará o seu dia a dia de prefeito, estabelecendo, obviamente, as limitações eventuais do tratamento, mas continuará orientado por esta equipe médica que aqui está presente. Então, esse é um sumário do que aconteceu e nós, Hospital Sírio-Libanês, entendemos que a melhor forma de comunicação com a sociedade é através da imprensa e através da imprensa com uma coletiva que é mais ou menos inusitada pelo momento pandêmico, mas foi possível graças a todas as preocupações e decisões da Comissão de Infecção do Hospital Sírio-Libanês. Então, eu vou passar a palavra para o professor Arthur. Primeiro o professor Calil, depois eu entro já na especificidade com o professor Arthur e o professor Túlio. Boa tarde, obrigado, Davi. Do ponto de vista clínico, cardiológico, o prefeito está estável, quer dizer, tendo condição de ser submetido a qualquer tipo de tratamento que a equipe oncológica sugerir ou que foi sugerido. Então, da minha parte, graças a Deus, sem nenhuma alteração. Muito obrigado. Professor Arthur. Bom, boa tarde a todos. Apenas complementando o que disse o Davi, esta avaliação de ontem foi uma avaliação eletiva, uma avaliação com data marcada, não foi uma avaliação definida pelo aparecimento de algum sintoma ou sinal, ou seja, uma coisa que se faz periodicamente, inclusive para podermos avaliar o resultado da radioterapia que foi recentemente encerrada. O paciente, enfim, o prefeito, vinha num tratamento de imunoterapia que teve um bastante duradouro, e a radioterapia foi focada num grupo de linfonodos que existe desde o diagnóstico, com a finalidade de reduzir esses linfonodos. E o objetivo do estudo de ontem, entre outras coisas, era avaliar a resposta dos linfonodos ao tratamento. Essa resposta foi muito boa, a gente observa uma regressão, uma redução do volume desses linfonodos. Entretanto, observou-se através do PET, depois confirmado por um segundo método de imagem, o surgimento de um pequeno nódulo hepático
o que nos sugere que, de alguma forma, a doença tenha conseguido ganhar terreno apesar da imunoterapia. Isso pode acontecer, é por isso que esses exames periódicos são feitos em todo mundo que está em tratamento oncológico. A gente precisa manter uma vigilância constante sobre a doença. Hoje se fala muito em mutação, vocês veem isso todo dia quando se fala de vírus. Um tumor pode fazer a mesma coisa, e ele pode eventualmente deixar de ser sensível a um medicamento que vinha tendo muito sucesso. Então, em função dessa modificação, nós discutimos assim, bastante entre nós, achamos por bem mudar a estratégia do tratamento. Então, interrompeu-se a imunoterapia e se optou por iniciar um tratamento quimioterápico. Eu vou pedir para o doutor Túlio elaborar um pouco mais a esse respeito, explicar para vocês a natureza do tratamento, a frequência do tratamento que podemos esperar dessa nova opção terapêutica. Obrigado, doutor Túlio. Bom dia a todos. Bom, eu acho que é importante relembrar que no diagnóstico do prefeito Bruno, em outubro de 2019, naquele momento já viu um nódulo hepático. E de início, a nossa primeira estratégia de tratamento foi com o protocolo de quimioterapia, que ele felizmente tolerou muito bem. E a quimioterapia inicial teve uma ótima resposta no nódulo hepático, que praticamente desapareceu. Agora, a gente está praticamente completando um ano de imunoterapia. A imunoterapia certamente trouxe um benefício enorme para ele. Novamente, sempre muito bem tolerado, permitindo que ele mantivesse toda a sua atividade profissional e pessoal sem maiores restrições. De fato, o check-up de rotina faz parte, ele é programado. A gente faz, quando muito, a cada 3 meses, geralmente a cada 2 meses. Portanto, a internação de ontem era algo completamente eletivo, programado, sem nenhum sinal, sintoma de gatilho. E, como já foi comentado, nos exames de imagem de ontem, mostrou um novo nódulo no fígado que não existia anteriormente, num outro ponto, numa outra topografia em relação ao nódulo inicial. Importante ser comentado que esse nódulo de ontem ele certamente é menor do que o nódulo que ele teve lá no início, em outubro de 2019, e com base no histórico do tratamento dele, na característica da doença e tudo mais, ontem foi feito esse ajuste do tratamento, e já ontem, de forma muito pragmática, da forma que ele sempre é, a gente iniciou uma nova etapa do tratamento, agora novamente com quimioterapia convencional. O protocolo de quimioterapia agora, a rotina, é semelhante com o que foi feito no início do tratamento, só mudando alguns componentes da quimioterapia. Do ponto de vista prático, cada aplicação de quimioterapia tem cerca de 48 horas de duração e é feito com intervalos a cada 14 dias. Essa primeira quimioterapia foi feita internada por 2 motivos. Primeiro, para ganhar tempo, e segundo, para permitir a gente observar de perto como que o organismo dele vai reagir ao tratamento. Então, iniciado ontem o primeiro ciclo, deve terminar sexta-feira, final do dia. A depender do horário, ele vai de alta sexta, final do dia, ou sábado de manhã. E, depois disso, a gente passa a fazer esse mesmo protocolo a cada 14 dias, a cada 2 semanas. Cada 4 ciclos, 8 ciclos, 4 ciclos, 8 semanas, 2 meses, a gente refaz os exames de imagem, e então, daqui a 2 meses, já está previsto um novo controle de imagem, e de acordo com a evolução da doença, a gente vai fazendo ajustes necessários no tratamento. Muito obrigado, doutor Túlio. Eu agora abro aos jornalistas a possibilidade de fazer perguntas. Eu peço a gentileza de citar nome e veículo de imprensa. Boa tarde, eu sou Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de saber da equipe médica, em relação ao quadro inicial do prefeito, qual é o quadro hoje? Naquela época ele tinha um nódulo de qual tamanho, qual é o tamanho hoje? Se é possível saber se hoje ele está numa situação melhor ou igual ou pior que ele estava no começo do tratamento, lá em 2019. Eu vou começar respondendo. O prefeito teve um diagnóstico, só para relembrar, de um tumor na transição esôfago-estômago, no CARD, e com metástases para fígado e linfonodos. Então, isso motivou a série de tratamentos que ele vem se submetendo e a doença ficou controlada durante esse tempo inteiro. Então, assim que se cuida de doença crônica. Os fatos vão acontecendo, você vai diagnosticando, você trata e vamos para frente. Então, do ponto de vista de doença clínica, o prefeito
Bruno Covas está muito bem, como estava no primeiro momento do diagnóstico. Em termos de tumor, o doutor Túlio vai explicar. Como no diagnóstico ele já tinha um nódulo no fígado, o fato de ter um novo nódulo no fígado não altera muito o status da doença dele. Do ponto de vista objetivo, o primeiro nódulo tinha cerca de 2 centímetros e o nódulo identificado ontem é subcentímetro, ou seja, tem alguns milímetros, o que certamente é melhor. E, além disso, ele traz um histórico positivo de que quando a gente fez a quimioterapia no primeiro momento, o nódulo do fígado teve uma resposta muito boa. Tanto é que o que se manifestou agora é outro ponto do fígado, é outra topografia do fígado. Portanto, a gente está confiante com essa nova etapa do tratamento que foi iniciado ontem. Olá, Daniela Gimignani, da Globo News. Boa tarde já para todo mundo. Queria saber, entender um pouco melhor, depois desses 4 ciclos, se há a possibilidade de avançar já para a imunoterapia, se vocês preveem já uma nova rodada de ciclos da quimioterapia, e também como que deve ser em relação ao afastamento do prefeito durante esse período de 2 meses, pelo menos, que a gente tem pela frente. Obrigada. Eu acabo de conversar e acertar a história do dia a dia do prefeito. O prefeito, ele confirma que ele não vai se afastar, que ele vai continuar trabalhando, ele está trabalhando. Se surgir um fato novo, alguma consequência da quimioterapia, isso será discutido em outro momento. Agora, ele continua trabalhando, continua despachando normalmente. Túlio, Arthur. Sobre essa questão que você perguntou sobre planos futuros, toda vez que se inicia um tratamento, seja ele qual for, particularmente oncológico, mas isso vale para qualquer medicação, a duração desse tratamento dependerá de 2 variáveis, eficácia e tolerância. Então, se um médico lhe dá um antibiótico, o Dr. Davi lhe prescreve um medicamento para uma infecção urinária, e lhe diz, você vai tomar 14 dias de antibiótico, isso só ocorre se você não tiver um choque anafilático na primeira dose. Se isso acontecer, evidentemente, o tratamento será modificado. Se por acaso você passa bem, mas o sintoma não melhora, você também tem que modificar o tratamento. Então, da mesma forma, ao se iniciar um tratamento como esse, como o Dr. Túlio mencionou, nós começamos o tratamento e, em breve, em 8 semanas, reavaliamos a eficácia. A tolerância é avaliada em tempo real, diariamente. Então, na medida que o tratamento é bem tolerado e eficaz, ele pode ser mantido. Nós não sabemos por quanto tempo ele deverá ser mantido, porque isso é um tratamento que vai se desenhando ao longo do tempo. Não se pode definir de início o que vai acontecer daqui 4, 6 ou 8 meses. Nós estamos lidando com uma situação dinâmica, com uma doença dinâmica, com respostas e tolerâncias que mudam ao longo do tempo. Então, a gente tem sempre um planejamento do que a gente vai fazer no próximo período. Esse período tem 8 semanas. O que a gente vai fazer daqui a 8 semanas vai depender do que acontecer ao longo desse tempo. Olá, doutores. Vitória Bel, Rádio CBN. Eu queria só confirmar, como os senhores disseram, que é num novo tecido, portanto, a gente pode dizer que esse é um novo câncer ou foi algo que restou do câncer anterior e se moveu, por assim, falando de uma forma leiga, se moveu para um tecido diferente e, portanto, evoluiu. A gente pode dizer que é uma evolução do câncer anterior. Só queria confirmar essa informação. E queria também entender se, nesse novo tecido, o tratamento, a quimioterapia precisa ser mais pesada, precisa ser mais difícil. E se a gente pode dizer que o tipo de câncer do prefeito é um câncer que costuma retornar com frequência ao corpo. Isso é possível dizer? E só para encerrar, vocês falaram da atividade do prefeito, eu queria saber se ele vai ser autorizado a ir para a rua, fazer atividades de rua, ou se a recomendação até o fim da quimioterapia é ficar dentro da prefeitura, dentro de casa, enfim. Obrigada. Bem, alguns aspectos. Ao diagnóstico, ele já tinha um nódulo no fígado, e agora é novamente no mesmo órgão, só que um outro ponto do fígado. De qualquer forma, o que se manifestou ontem é uma manifestação da mesma doença. Então, a mesma neoplasia que foi descoberta em outubro de 2019, que já tinha uma manifestação hepática, agora está se manifestando novamente no mesmo órgão, porém num outro ponto. Então, é a mesma doença que segue o tratamento.
É óbvio que quem tem ou teve doença oncológica, existe o risco da doença voltar a se manifestar. Por isso que é mandatório todo mundo que tem ou teve doença oncológica, a gente fazer check-up de rotina, o que vem sendo feito regularmente para ele, justamente que caso aconteça algo, a gente ajuste o tratamento conforme a necessidade. Em relação à restrição, hoje a restrição à atividade pública é muito mais desencadeada pelo Covid do que pelo tratamento oncológico. Então, hoje, os pacientes oncológicos eles são muito mais restritos pelo Covid do que o tratamento oncológico. Então, o fato de ele estar em tratamento com quimioterapia não vai aumentar os cuidados que ele precisa ter em ambientes públicos e eventos coletivos. Lembrando que o prefeito já teve Covid. Boa tarde a todos. Sou Lucas Josino, da Rádio Bandeirantes. A decisão de continuar exercendo o cargo foi exclusiva do prefeito ou teve uma recomendação também da equipe médica? Olha, tudo nós decidimos em equipe. A equipe médica ela trabalha de uma forma absolutamente uniforme. E nós chegamos para o prefeito e comunicamos diagnóstico, providências de tratamento e discutimos o dia a dia. Então, nós discutimos com o prefeito e ele perguntou quais eram os seus limites, nós nos posicionamos e ele decidiu continuar com a sua rotina de trabalho, inclusive no hospital. Oi, boa tarde. Carolina, do Valor Econômico. Como os senhores falaram, o prefeito vem passando por uma série de check-ups, né, rotineiramente. Eu queria saber se este nódulo novo dava algum sinal em exames anteriores. Não, os exames anteriores não apontavam esse nódulo. Lembrando que o check-up mais recente tinha sido em dezembro não tinha. Alguém mais, alguma dúvida? Alguma dúvida que a equipe médica possa esclarecer? Ninguém é presente? Então, as dúvidas todas foram sanadas. Queria agradecer, muito obrigado ao Hospital Sírio-Libanês, queria agradecer muito de novo à Comissão de Infecção, aos meus queridos amigos e companheiros neste embate, cuidando do nosso queridíssimo prefeito Bruno Covas, professor Roberto Calil, professor Turcati, professor Túlio Fait, e dizer aos senhores que o prefeito, como sempre, muito corajoso, muito decidido e um guerreiro. Muito obrigado, boa tarde a todos.